Bom dia, hoje são 2 de outubro de 2016, domingo, Brasília, Distrito Federal. Este o 12º vídeo, 12 vídeos até agora sobre o nascimento de Jesus. Estou mostrando aqui o que há de melhor na teologia. Faculdades sérias de teologia espalhadas pelos Estados Unidos, da América do Norte, Europa, etc. Muito bem, estou mostrando aqui as duas lendas de Mateus e Lucas, que estão ali, uma em Mateus e a outra em Lucas, sobre o nascimento de Jesus. São duas histórias inventadas por cada escriba. Um escriba que colocou o nome aí de Mateus, que na verdade não é Mateus, e um escriba que colocou o nome de Lucas, e na verdade não é Lucas. Muito bem, em cada vídeo mostro um detalhe, e aqui mais um, de que Jesus dos Evangelhos, Jesus do Novo Testamento, nasceu em Nazaré e não em Belém. E aqui, em relação à localidade Nazaré, com este agora, 4 vídeos. E em relação ao montante, 12 vídeos. Muito bem, vamos aqui para que você entenda mais um ponto afirmado por unanimidade por teólogos sérios, de que Jesus nasceu em Nazaré, na Galileia. Muito bem. Antes de qualquer coisa, sempre deixo claro que estou aqui tratando do Jesus das lendas que estão no Novo Testamento, e não do Jesus histórico. Digo isso porque muitos internautas aí, 4 até agora, às vezes escrevem para mim, internautas ateus, dizendo que Jesus nunca existiu. Então eu não deveria falar sobre nascimento de Jesus em Nazaré, em Belém, etc. Esses internautas ateus aí estão enganados, estão equivocados, porque eles estão misturando o Jesus histórico com o Jesus dos relatos lendários que estão no Novo Testamento. São coisas diferentes. O Jesus histórico, isso aí é quase um nada. Mas isso aí vou fazer vários vídeos muito tempo depois. Então Jesus histórico é um nada. Estou aqui mostrando o Jesus que está nos Evangelhos, que está no Novo Testamento, nos Atos dos Apóstolos, o Jesus que está nas cartas de Paulo, tudo no Novo Testamento. Então existem relatos ali sobre esse Jesus, e isso aí é objeto de estudo, principalmente por teólogos e teólogos sérios. Então é uma realidade a existência de relatos lendários sobre Jesus lá no Novo Testamento. Basta abrir o primeiro livro, Mateus, e ali você já vê relatos lendários. Então, se há relatos lendários, então esses relatos lendários são objeto de estudo, o que é óbvio. Portanto, aqui estou tratando do Jesus dos Evangelhos, do Novo Testamento, e não de um Jesus histórico. Em livros aí, em livros de Suetônio, em livros do escritor judeu contemporâneo de Jesus, o Flávio Joséfo e tantos outros. Não, isso aí é outra coisa. Pois bem, vou aqui provar mais uma vez, e isso é do conhecimento de qualquer teólogo sério. O que digo aqui em meus vídeos está nas faculdades de teologia sérias
espalhadas aí pelo mundo. Muito bem, Jesus nasceu em Nazaré, na Galileia, e não em Belém, na Judéia, como está nos relatos lendários de Mateus e Lucas. Mais uma prova aqui, vamos lá. Coloquei aqui no quadro o título do vídeo aqui, não é? Jesus nasceu em Nazaré. E aqui o quarto vídeo sobre a localidade Nazaré. Então você vai entender aqui o que é um consenso, o que é unanimidade entre os teólogos sérios. Ou seja, a verdade de que Jesus nasceu em Nazaré. Quando digo aqui Jesus, nada tem a ver Jesus com aquele Jesus Cristo que os cristãos colocam aí. Jesus aqui do Novo Testamento nunca foi o Cristo, nunca foi o Messias. Como já expliquei isso aqui em vários vídeos. Jesus aqui nada tem a ver com o nascimento virginal, sem sexo, que Jesus aqui fazia milagres. Tudo isso aí é lendas que estão no Novo Testamento. Então vamos aqui provar que Jesus nasceu em Nazaré. Mais uma prova. Quando você, caro internauta, quando você abre uma gramática da língua portuguesa qualquer, ou de outra língua, você vai encontrar ali a parte de morfologia. Lá na morfologia, nas gramáticas da língua portuguesa, temos ali substantivo, não é? Temos adjetivo, temos verbo, temos interjeição, conjunção, não é isso? Temos preposição. Pois bem, lá temos também adjetivos. Lá na língua portuguesa, nas gramáticas. Muito bem, adjetivo é tudo aquilo que atribui a um ser uma qualidade. Dentre os adjetivos que encontramos nas gramáticas, temos os adjetivos pátrios. O que são adjetivos pátrios? São aqueles adjetivos que marcam a naturalidade, o local de origem de uma pessoa, entendeu? Então, adjetivo pátrio é aquele que indica o lugar em que a pessoa nasceu. Uma pessoa pode nascer aqui agora no Brasil e ir amanhã para os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, essa pessoa será tratada por brasileiro, porque ela nasceu no Brasil. Essa pessoa pode morar 60 anos nos Estados Unidos, mas todos vão dizer que aquela pessoa é brasileira. Por quê? Porque nasceu no Brasil. Então, brasileira aí é um adjetivo que acompanha a pessoa aonde quer que ela vá. Entendeu? Então, isso aí é o adjetivo pátrio. Marca o lugar de origem de uma pessoa. Nunca deixa a pessoa, nunca, jamais. Muito bem. Então, vamos aqui pegar alguns exemplos de adjetivo pátrio. Veja aqui a expressão Fafá de Belém. Veja aqui a expressão Fafá de Belém. Essa expressão aqui de Belém, morfologicamente aqui, é uma locução adjetiva. É uma locução adjetiva que vale por um adjetivo, tem a mesma força. Quando eu digo a cantora bonita, morena, né? Fafá de Belém, muito simpática. Quando eu digo Fafá de Belém, eu estou aqui empregando uma palavra, uma locução adjetiva que tem valor adjetivo, que marca o lugar onde a Fafá nasceu. A Fafá nasceu em Belém, no Pará. Daí ela ser conhecida por Fafá de Belém, porque nasceu no Pará, no Brasil, e não em Belém, como está aqui, lá na época de Jesus, lá na Palestina. Aqui é outra coisa. Pois bem, então Fafá é a cantora brasileira. Esse de Belém aqui não é nome dela. É porque colocaram para designar o local onde ela nasceu. Se ela nasceu em Belém, então é Fafá de Belém. Veja aí, o adjetivo marcando o lugar de origem da pessoa.
A mesma coisa aqui, Marcelinho Carioca. O Marcelinho Carioca foi um grande jogador aí de futebol, né, brasileiro. Marcelinho Carioca. Carioca não faz parte do nome de Marcelinho. Ele era conhecido assim para marcar o lugar onde ele nasceu. Ou seja, o Marcelinho Carioca nasceu no Rio de Janeiro. Daí ser chamado Carioca, porque nasceu no Rio de Janeiro. Veja aqui, um substantivo na função de adjetivo, adjetivo na função de adjetivo, significando o local de origem do nascimento de Marcelinho. Viu aí? Nunca o adjetivo pátrio deixa a pessoa, sempre acompanha. Outro exemplo, Marcelinho Paraíba. Veja aqui, Marcelinho Paraíba é outro jogador brasileiro, jogou no São Paulo. Por que Marcelinho Paraíba? Paraíba fazia parte ou faz parte do nome de Marcelinho? Não, é porque ele nasceu na Paraíba. Então esse substantivo aqui, este substantivo, na função de adjetivo, marca o lugar de origem de Marcelinho, jogador de futebol. Entendeu? Sempre o adjetivo pátrio acompanha a pessoa. Muito bem. Outro exemplo. Marcos Ceará. Ou então o Ceará, conhecido por o Ceará. Outro jogador de futebol. Este aqui, a palavra Ceará, nada tem a ver com o nome próprio de Marcos. Ele é conhecido por Ceará, por quê? Porque nasceu no Ceará. Uma palavra aqui substantiva na função de adjetivo. Então aqui Marcos Ceará, ou então somente o Ceará. Então ele nasceu em Crato, perto de Juazeiro do Norte. Daí ser chamado Ceará. Muito bem. Outro exemplo, o Marcos Pará, ou simplesmente o Pará. Veja aqui, a expressão Pará não faz parte do nome próprio de Marcos. Ele é conhecido, jogador do Flamengo, né, o Marcos Pará, lateral direito do Flamengo hoje. Ele é conhecido por Pará, ou então Marcos Pará, porque nasceu no Pará, na região do estado do Pará. Entendeu? Sempre a palavra aqui substantiva, marcando aqui na função de adjetivo, marcando a localidade de nascimento do Marcos. Muito bem, outro exemplo, Roberto Carlos, o cantor Roberto Carlos, é conhecido também chamado por o Homem de Cachoeiro de Itapemirim. Veja aí, por quê? Porque Roberto Carlos nasceu em Cachoeiro de Itapemirim, lá no Espírito Santo. Roberto Carlos saiu ainda adolescente de Cachoeiro de Itapemirim e mora hoje no Rio de Janeiro. Ora, jamais alguém vai dizer Roberto Carlos, o carioca. Por quê? Porque Roberto Carlos não nasceu no Rio de Janeiro. Ele nasceu em Cachoeiro de Itapemirim. Portanto, nunca, jamais, o adjetivo pátrio deixa a pessoa sozinha, sempre acompanha. Roberto Carlos poderia ter nascido em Cachoeiro de Itapemirim e no outro dia, ainda uma criancinha recém-nascida, ter sido levado para o Rio de Janeiro. E nunca o adjetivo pátrio, o homem de Cachoeiro de Itapemirim, a expressão aqui, o aposto, jamais iria deixar Roberto Carlos. Entendeu? O adjetivo pátrio sempre acompanha a pessoa. Muito bem. Vamos lá. E outro exemplo aqui, o meu próprio exemplo, né? Eu sou cearense de Sobral, ateu, cearense de Sobral, lá no Ceará. Morei 28 anos no Ceará, minha terra de origem, 28 anos. Estou há 32 anos em Brasília, portanto, moro mais tempo em Brasília, né? Vivi mais tempo em Brasília que no próprio Ceará, onde eu nasci. Mas aqui em Brasília, todo mundo me chama por Ceará ou cearense. Por quê? Porque
o adjetivo cearense, que indica o local em que eu nasci, nunca vai me deixar. Sempre vão me chamar de cearense, porque isso aí está ligado ao lugar onde eu nasci. Entendeu? Nunca ninguém muda. Jamais alguém vai dizer Eustáquio, o brasiliense. Loucura. Jamais. Muito bem. Então entendeu, né? Então vamos lá. Veja o que dizem aí os teólogos sérios que estudam a Bíblia com seriedade, que Jesus nasceu em Nazaré. Vamos lá. Em alguns vídeos aí estou mostrando aqui, para você ter uma ideia, um mapa da Palestina na época de Jesus, né? Vamos aqui. As três regiões aqui, grandes, né? A Galileia, veja aqui, a Galileia, a Samaria e a Judeia. Galileia e Judeia com acento ainda, né? Porque é nome próprio. Vamos lá. Muito bem. Coloquei aqui algumas cidades dentro da Galileia. Quais são as cidades? Nazaré, Cafarnaum e Magdala. Muito bem. Acima aqui, lá acima da Galileia, a cidadezinha de Tarso. Tarso. Muito bem. E aqui na região de Samaria, coloquei apenas duas regiões aqui, duas cidades. Samaria e Arimateia, para que você entenda o que é o adjetivo pátrio. Muito bem. Aqui na região da Judeia, coloquei duas cidades, Jerusalém e Belém. Veja bem. Muito bem. Aqui, o Mar da Galileia, ou também chamado de Lago da Galileia. Esta extensão aqui é o Rio Jordão. E no finalzinho aqui, o Mar Morto. Certo? Muito bem. Então vamos lá. Vamos provar que Jesus nasceu em Nazaré. Muito bem. Ora, veja aqui a região da Galileia. Na época de Jesus, quem nascia em Nazaré era chamado Galileu. Quem nascia em Cafarnaum era chamado também de Galileu, porque nasceu na Galileia. Quem nasceu em Magdala também era chamado de Galileu. Por quê? Porque nasceu na Galileia. Entendeu? Muito bem. Aqui é a mesma coisa. Quem nascia na época de Jesus, quem nascia em Samaria, era chamado aqui, ó, a região aqui de Samaria, relativa à região de Samaria. Quem nasceu em Arimateia era relacionado à região de Samaria. Muito bem. Aqui, na Judeia, quem nascia em Jerusalém era relacionado à Judeia. Quem nasceu em Belém era relacionado à Judeia. Entendeu? Muito bem. E a cidade de Tarso fica mais adiante. Muito bem. Então, por que Jesus nasceu em Nazaré e não em Belém? Ora, porque Jesus, veja aqui, era chamado de o Galileu. E por que Jesus era chamado de Galileu? Porque nasceu na região da Galileia. É por isso que ele era chamado de Galileu. Porque Jesus era chamado também de o homem de Nazaré. Veja aqui em comparação com Roberto Carlos. Roberto Carlos, o homem de Cachoeiro de Itapemirim, porque nasceu em Cachoeiro de Itapemirim. Jesus, o homem de Nazaré, por quê? Porque nasceu em Nazaré, na Galileia. Entendeu? Vamos para frente. Jesus também era chamado de o Nazareno. Veja lá, o Nazareno. Por quê? Porque nasceu em Nazaré, na Galileia. Isso aqui, o sistema de hoje dos adjetivos pátrios é o mesmo sistema da época de Jesus. Então veja aqui, vamos para frente. Outro exemplo. Maria de Magdala, veja aqui. Compare com a Fafá de Belém. Fafá de Belém por quê? Porque nasceu em Belém. Maria de Magdala. Maria de Magdala por quê? Porque nasceu em Magdala. Magdala significa Madalena. Maria de Magdala é a mesma coisa que dizer Maria Madalena, porque nasceu em Magdala. Olha aqui, o adjetivo pátrio. Na Bíblia também temos, lá no Novo Testamento, veja lá,
o José de Arimateia. Veja aqui, Arimateia nada tinha a ver com o nome familiar de José. Então, José de Arimateia, por quê de Arimateia? Porque esse José aqui nasceu em Arimateia, em Samaria, na região de Samaria. Entendeu? O adjetivo pátrio. Veja a localidade aqui associada ao nome da pessoa que nasceu lá. José de Arimateia, porque nasceu em Arimateia. E aqui está a cidadezinha, lá na Samaria. A mesma coisa com o apóstolo Paulo. Paulo de Tarso. A palavra Tarso nada tem a ver com o nome familiar de Paulo. Nada tem a ver. A expressão de Tarso é um adjetivo, locução adjetiva pátria, que designa o lugar onde ele nasceu. O Paulo é de Tarso porque nasceu aqui, em Tarso. Entendeu? Isso aqui é do conhecimento de qualquer teólogo sério. E aqui todos são unânimes em dizer que o Jesus dos evangelhos nasceu em Nazaré, na Galileia. Daí as expressões aqui adjetivas. Isso aqui é a coisa mais fácil de entender, não é mesmo? Veja bem aí, ó, a verdade pura e nua. Você pode ver no Novo Testamento que ali a pessoa só usava o nome. Era só Paulo, era só Mateus, só Lucas. Ninguém colocava um nome familiar. É Mateus, Lucas, João, entendeu? Nada de família, apenas o primeiro nome. E o nome seguinte acompanhava a pessoa em relação ao lugar onde essa pessoa nasceu. Jesus era chamado de o Galileu, porque nasceu na Galileia. A mesma coisa, Fafá de Belém, por quê? Porque nasceu em Belém. Roberto Carlos, o homem de Cachoeiro de Itapemirim, por quê? Porque nasceu em Cachoeiro de Itapemirim. A mesma coisa em relação a Jesus. Jesus de Nazaré, o homem de Nazaré, porque nasceu em Nazaré, na Galileia. Você repara bem que isso é do conhecimento de qualquer teólogo sério. Veja que quem nascia aqui, em Belém, era chamado de belemita. O adjetivo pátrio era belemita, para quem nasceu aqui em Belém, na Judéia. E você vê que no Novo Testamento, nos Evangelhos, em Atos dos Apóstolos, até Apocalipse, jamais alguém trata Jesus por o belemita. Por quê? Porque Jesus não nasceu em Belém. Se Jesus tivesse nascido em Belém, seria lá Jesus, o belemita. Jesus, o belemita, e não Jesus, o nazareno. Entendeu? Então Jesus não nasceu em Belém. Mateus e Lucas, apenas os dois, Mateus e Lucas, inventaram Jesus nascendo em Belém por causa de uma profecia antiga que dizia que o Messias, em grego Cristo, esse Messias que iria salvar o povo judeu da exploração alienígena, na época os romanos, dizia essa profecia que o Messias haveria de nascer na mesma terra do rei Davi, em Belém, na Judéia. Então Mateus e Lucas inventaram essa bobagem aí para passar aos analfabetos, principalmente camponeses analfabetos, ali que seguiam o cristianismo, para passar a essas pessoas que aquele Jesus seria o Messias, o Cristo, que iria salvar o povo judeu do jugo romano. E isso não tem lógica alguma. Por quê? Porque Jesus nunca foi o Messias. Jesus nunca foi o Cristo. O Messias, como já disse, seria aquele judeu forte que iria salvar o povo judeu, porque o povo judeu sempre foi dominado por outros povos, e não um povo vitorioso, como líderes evangélicos pregam nas igrejas aí. Você vê que a história do povo judeu sempre foi de dominação
por outros povos. Então eles queriam ali naquele momento que surgisse um judeu forte, o Messias, o Cristo, que iria expulsar os romanos da Palestina, que iria assumir o reinado de Israel. Só que Jesus nunca foi rei de Israel, Jesus nunca expulsou os romanos da Palestina, ao contrário, foi morto pelos romanos, Jesus. Jesus nunca mudou a situação da Palestina. Antes dele, a Palestina era dominada. Durante Jesus, continuou dominada. Depois da morte de Jesus, continuou dominada. Portanto, aí é a verdade. Mateus e Lucas inventam que Jesus nasceu em Belém para que o povão da época pensasse que Jesus era aquele Messias prometido pela profecia. Profecia nenhuma existe. O homem é que adapta forçosamente os fatos de hoje a certas profecias. É o homem que força os fatos tentando encaixar em profecias. Como bem diz aí o internauta Edson Martins, o careca, o cabeça de ovo. Ele tem toda a razão e qualquer teólogo sério sabe disso. Portanto, aqui a verdade pura e crua, que o Jesus dos evangelhos do Novo Testamento nasceu em Nazaré, na Galileia. Basta ver aqui mais uma prova, o adjetivo pátrio, que acompanha a pessoa para a vida toda. Repito, se uma pessoa nasce hoje aqui no Brasil, nasceu hoje, e é levada ainda criança de berço, é levada para o Canadá, a pessoa pode morar no Canadá 90 anos, 90. Lá os canadenses vão sempre dizer que aquela pessoa é brasileira. Vão tratar aquela pessoa por brasileiro. Ou aí, brasileiro, tudo bem, brasileiro? Ninguém vai dizer, ou aí, canadense, tudo bem, canadense? O cara não nasceu no Canadá. Portanto, aí a verdade pura, simples e cristalina, que destrói mais uma ilusão religiosa. E isso é do conhecimento de qualquer teólogo sério. E é visto nas faculdades sérias, Estados Unidos, Canadá, França, Itália. Isso é do conhecimento, mas não chega aos fiéis que frequentam ali as igrejinhas. Essa verdade não chega a eles. Não chega por vários motivos. Muito obrigado.